Capítulo 226, 27. Realtime Database com Firebase. Lendo dados do Realtime Database, o Firebase Realtime Database é uma ferramenta poderosa que permite a criação de aplicações web e móveis interativas em tempo real. Com o Firebase Realtime Database, os desenvolvedores podem armazenar e sincronizar dados entre dispositivos e usuários em tempo real, tornando-o uma excelente opção para aplicativos que exigem atualizações instantâneas e colaboração em tempo real. Na unidade 27.5 do nosso curso, vamos explorar como ler dados do Realtime Database utilizando Flutter e Dart. Este é um passo essencial para a criação de aplicativos que utilizam o Firebase para gerenciar dados do usuário, e é um componente fundamental para a criação de aplicativos com funcionalidades avançadas. Para começar, é importante entender como os dados são estruturados no Firebase Realtime Database. Os dados são armazenados como objetos JSON, que podem ser facilmente acessados e manipulados usando as bibliotecas do Firebase em Flutter e Dart. Cada objeto JSON no banco de dados tem uma chave única, que pode ser usada para acessar e manipular os dados associados a essa chave. Para ler dados do Firebase Realtime Database, você precisa criar uma referência para a localização dos dados que deseja ler. Você pode fazer isso usando o método database ref do Firebase, passando o caminho para os dados que deseja acessar como argumento. Por exemplo, se você quisesse acessar os dados do usuário com a chave user1, você poderia criar uma referência como esta: pri maior que, var ref igual firebase.database. Ref users barra user1, menor que barra pri maior que. Uma vez que você tem uma referência para os dados que deseja ler, você pode usar o método on para escutar as alterações nos dados. O método on aceita dois argumentos: o tipo de evento que você deseja escutar, como value para escutar todas as alterações nos dados, e uma função de retorno de chamada que será executada sempre que o evento ocorrer. Pri maior que, ref.onValue, function_snapshot, console.log_snapshot.val. Ponto e vírgula, menor que barra pri maior que. Neste exemplo, a função de retorno de chamada imprime os dados do usuário no console sempre que os dados são alterados. A função de retorno de chamada recebe um objeto snapshot como argumento, que contém os dados atuais no local da referência. Você pode usar o método val do snapshot para obter os dados como um objeto JavaScript. É importante notar que o método on continua escutando as alterações nos dados até que seja cancelado. Isso significa que a função de retorno de chamada será executada sempre que os dados forem alterados, mesmo que as alterações ocorram após a primeira leitura dos dados. Isso torna o Firebase Realtime Database uma excelente opção para aplicativos que precisam de atualizações de dados em tempo real. Além de ler dados em tempo real, o Firebase Realtime Database também permite ler dados uma única vez usando o método onCe'. Este método funciona de maneira semelhante ao método on', mas só escuta as alterações nos dados uma única vez. Isso pode ser útil para situações em que você só precisa ler os dados uma vez e não precisa de atualizações em tempo real. Em resumo, a leitura de dados do Firebase Realtime Database é uma habilidade essencial para qualquer desenvolvedor que deseja criar aplicativos interativos e em tempo real usando Flutter e Dart. Com o Firebase Realtime Database, você pode armazenar e sincronizar dados entre dispositivos e usuários em tempo real, tornando-o uma excelente opção para uma ampla gama de aplicativos.